ele fez o sacrifício perfeito. Lá em Hebreus fala assim, que ele padeceu fora da porta. Fora da porta, era do lado de fora que tinha que levar os pecados. É do lado de fora. Era muito sério a questão de se apresentar diante de Deus e do altar. Era muito sério. Então, meus amados, nessa noite eu queria dizer essa palavra para você. É muito sério nós estarmos diante do Senhor. Continue, mas tenha uma consciência que cada vez que você se aproxima dele, você tem uma responsabilidade de perdoar, de ser perdoado, de ser limpo. Para esse fogo ardentemente continuar na nossa vida. Quando uma pessoa se apresenta diante de Deus, o amor, a presença de Deus, ela nos constrange. Fala assim, gente, mas a gente sente até não merecedor, né, de estar diante de Deus. E a presença de Deus, ela nos constrange, nos leva a nos converter, a nos mudar por dentro, a mudar tudo em nós. Eu estava meditando sobre essas passagens, me veio aquela passagem muito interessante, que fala sobre Isaías. Abre aí, por favor, eu quero ler 3 textos hoje. O primeiro foi Levítico, agora Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 1. Esse texto é muito conhecido, eu queria que você prestasse bem atenção. Isso aqui é muito, muito importante, muito interessante. Isaías 6:1. Libera a palavra aí, Lohane. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Para aí, só aí, depois eu vou continuar. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve ali uma visitação. Ele foi, digo assim, transladado e viu o Senhor. Não, eu acredito que não foi só uma visão. Ele chegou num lugar espiritual, Deus o levou. Aí um dia eu estava em casa e falei assim, mas peraí, quem foi esse rei Uzias? O que ele fez? Por que ele morreu? Qual o motivo da sua morte? Então vamos lá agora. 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Eu queria que você tivesse paciência agora que eu vou ter que ler tudo. 26:1, vamos lá. Então todo o povo de Judá tomou a Uzias, que tinha, quantos anos ele tinha? Começou a reinar? 16 anos. Olha, Deus escolhendo pessoas novas para reinar. Então Uzias tinha 16 anos e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Versículo 2. Este edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Pode passar. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de
Jabne e o muro de Asdote. Edificou cidades em Asdote e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Só coisa boa de Uzias, hein? Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. O total do chefe dos pais, homens e valentes, era de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 370.500 homens. Olha o tamanho do exército de Uzias. 370.500 homens que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. 350.000 homens de guerra junto com Uzias. Preparou Uzias para todo o exército. Olha o que Uzias fez. Preparou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres, nos cantos, para tirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Mas havendo-se já fortificado, agora presta atenção, olha quanta obra ele fez. Exaltou-se o seu coração até se corromper. Transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Olha para cá um pouquinho, segura o texto aí, aqui para cá. O que ele era? Rei. O que ele não podia fazer? O trabalho sacerdotal. Era dos sacerdotes que queimavam incenso no altar, que apresentavam sacrifício no altar do holocausto, que acendiam as luzes do candelabro, que arrumavam as lâmpadas, os pães da mesa da preposição, que colocavam incenso no altar do incenso, que entravam uma vez por ano diante dos santos santos. Era serviço dos sacerdotes. Os reis não podiam, não eram habilitados para fazer isso. E aí, como ele estava vencendo, ele falou, eu vou na casa de Deus e vou fazer alguma coisa. E ele foi e fez o serviço que era do sacerdote. E fala, o negócio era tão sério que ele fez o que não era para fazer. E sabe o que aconteceu? O texto fala que ele transgrediu contra o Senhor. Transgrediu, porque ele fez algo que não era para fazer. Agora olha o 17. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele. Quando o rei Uzias entrou no templo, o sacerdote Azarias entrou após ele, entrou correndo atrás dele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor. Gente, 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e eles falaram, gente, não pode acontecer isso. O rei entrou lá no templo, está fazendo um serviço sacerdotal, vamos entrar atrás dele, vamos alertá-lo, vai ter problema aqui, gente. Versículo 18. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar o incenso. Sai, Uzias, do santuário, porque transgrediste,
Não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Uzias, você está fazendo errado. Cuidado com o sacrifício que se apresenta diante do altar. Não é de qualquer jeito. É os sacerdotes, porque tinha que preparar, tinha que tirar cinzas, tinha que ter algo que era de Deus. Uzias não sabia. E eles alertaram ele. Sabe o que o homem fez? Versículo 19. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. Sabe o que o rei Uzias fez? Eu vou fazer, vocês não estão com nada, seu sacerdote. Eu vou fazer. E os sacerdotes, não, esse serviço não é seu, tem que tomar cuidado. Não é assim que faz. Não, eu vou fazer. E começou a ficar indignado contra os sacerdotes. Se levantou contra os sacerdotes. Acredito que falou contra os sacerdotes. E olha o que aconteceu. A lepra lhe saiu à testa. Perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ao mesmo momento que Uzias se levantou, se indignou contra os sacerdotes, a lepra veio sobre ele. Sabe por quê? Porque a lepra na Bíblia estava ligada a uma maldição. Todas as pessoas que tinham lepra era por causa de um pecado, chamado Lashon Hará, língua maledicente. Se alguém falasse contra alguém, contra os sacerdotes, ou falasse alguma coisa que era contra alguém que era escolhido ungido, né, como lá Miriam falou contra Moisés, tal, sabe o que acontecia? A lepra vinha na hora. A lepra veio na testa dele, assim, começou a mudar a cor da pele, aquela doença começou na testa. Diante dos sacerdotes, porque ele estava fazendo um serviço dentro do altar, ele estava queimando incenso que ele não era habilitado para fazer. E aí, meus irmãos, a lepra veio porque a Lashon Hará, a língua maledicente, todo mundo que praticava esse pecado, ele era cometido por essa doença chamada lepra, que era terrível. E aí, Uzias então ficou leproso. E sabe o que aconteceu? Versículo 20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. 21, agora é o último. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte. Meu Deus. E morou por ser leproso numa casa separada. Ficou longe, porque o leproso tinha que ficar longe, ele estava contaminado. E as pessoas falam assim, que judiação, que discriminação, tirar o leproso do meio do arraial. Mas qual era a causa da lepra? Era o pecado de Lashon Hará. O cara falou contra alguém, ele só tinha aquilo que ele pecou, ele mereceu. Não era porque o povo tinha que ter dó dele, é porque foi Deus que colocou a lepra. E ele não poderia ficar ali dentro, ele tinha que ser colocado para fora. E fala que ele ficou leproso até a sua morte. Meu Deus, vou parar até aí. Agora volta a Isaías 6. Entenderam por que o rei Uzias morreu? Por causa do pecado que ele se indignou contra os sacerdotes e ficou leproso. Porque foi fazer algo que não era para ele fazer no tempo. Tinha algo certo para ser feito, a pessoa certa, do jeito certo. Agora vamos lá, Isaías 6 de novo.
E eu estou caminhando para o final. Olha aqui, olha agora, vocês vão entender Isaías 6. Que lá, ó, a história do rei Uzias está em 2 Crônicas, capítulo 26. Agora, olha Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias. Como que ele morreu? De lepra, pelo pecado, de Lashon Hará, pela indignação contra os sacerdotes. Ele ficou leproso e ele ficou longe da presença de Deus, ele ficou fora do arraial. Porque quem estava contaminado ficava do lado de fora. E ele morreu assim com lepra. Isaías chega agora diante da glória de Deus, ele vai se aproximando. Ele vai chegando diante de Deus. Ele é levado para a presença. E aí, no ano em que morreu o rei Uzias, ele estava ali, ó, naquele contexto. Qual era o pecado? Lashon Hará. O rei, a autoridade do povo tinha morrido do pecado, da maledicência, da indignação contra os sacerdotes. Isaías diz: eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Diga glória a Deus. Aquele lugar estava cheio da presença. O mesmo tabernáculo que tinha entre os homens é o tabernáculo que tem no céu. O tabernáculo de Moisés era apenas um modelo do que aquilo que ele viu nos céus. Era um modelo, era um desenho. Ele viu algo no espiritual e Deus falou assim: constrói. Então, que templo era esse? Que lugar era esse? Eu vi o Senhor que enchia o templo. Era na presença de Deus, aquela presença, aquela glória. E o versículo 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Segundo a Bíblia, esses seres, serafins, que são seres de fogo, eles têm 6 asas, não tem 2, como aquele anjinho do quadro. Tem 6, 6 cobrem os rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E o 3, vamos lá. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo. Imagina essa cena, gente. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Olha o versículo 4. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, olha o que Isaías diz: ai de mim, pois eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Sabe por quê? Porque a geração dele, na época do rei Uzias, eles tiveram um mau exemplo. O rei Uzias morreu por causa do pecado de Lashon Hará, se indignou contra os sacerdotes e ficou leproso. Qual foi o pecado? O pecado da língua. E aí Isaías olha e fala assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo. Que povo? Na época do rei Uzias. Na época do rei Uzias, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Quando você vem para um culto, reconheça que você precisa ser limpo, purificado, perdoado todos os dias. Tem gente que fala assim: esse pessoal aí só fica falando para pedir perdão. Meu irmão, não faça isso, por favor. Vou te ajudar. Não fique reclamando de pedir perdão todas as vezes, porque é necessário. É necessário tirar as cinzas. É necessário limpar o coração. Não se apresente de qualquer jeito, de qualquer jeito diante da santidade e da glória de Deus. Agora vamos lá para terminar. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma